nós, a transferência de autoridade que Cristo passou a nós. Muitas vezes nós desprezamos isso. E ele não pode fazer tudo o que ele veio para fazer. Ou, na realidade, tudo que já está feito. Mas, na prática, isso não se manifesta, porque nós mesmos impedimos. Eu tenho visto algumas coisas que se tornam aberrações. Por quê? Por exemplo, às vezes nós tornamos a instituição mais importante do que ele. Porque aqui é uma instituição, por quê? Tem que se estabelecer juridicamente para as portas estarem abertas, para você pagar os impostos, para você pagar as contas, os encargos, os salários, os aluguéis e tudo que envolve a instituição. Mas, às vezes, nós tornamos a instituição mais importante que tudo. É impressionante isso. Porque, veja bem, a igreja não é um prédio. E isso está muito tradicionalmente no coração de muitas pessoas. Eu vou na igreja, mas pensando num prédio. Igreja, cruz e um prédio embaixo. E não é igreja. A igreja somos nós reunidos para uma ação do Espírito Santo, porque a igreja é um organismo vivo, não é uma coisa institucionalizada, não tem nada a ver com isso. Tem até uma instituição aí que fala assim, como igreja, né? Mas instituição, que fala assim, você é a instituição até morrer, não é Cristo até morrer. Porque eu morro por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Porque Jesus falou isso. Se você amar pai, mãe, irmão, filho, filha, mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque ele se colocou no teu lugar. Esse foi o amor com que ele nos amou. Se colocando no nosso lugar e se fazendo maldito por nós. Porque a maldição estava sobre nós. E nós, na realidade, não merecíamos nada disso que ele fez, porque, na realidade, não é por merecimento, e sim pela graça, um favor imerecido. E ele fez tudo isso, porque nós estávamos destinados a uma outra coisa, que é o oposto do que ele fez a nós, do que nós temos, a vida eterna. Ele é a própria vida eterna. Ele não tem princípio de dias nem fim de dias. É o alfa e ômega, como nós cantamos. E ele criou a eternidade, está na palavra. Antes dos tempos eternos, ele preparou a salvação para nós. Então, ele, como Pai da eternidade, por isso que é chamado de Pai da eternidade, ele estabeleceu o calendário eterno por nossa causa. Porque ele mesmo, para ele mesmo, não precisava de eternidade. Ele já era antes da eternidade. Então, quando você vê assim escrito lá no Salmo 139, que o amor dele dura para sempre, o amor dele, melhor dizendo, é de eternidade a eternidade, porque antes dele criar essa eternidade, ele já te amava. Antes de você existir aqui. Ele sabia que você ia pecar. E ele já tinha um plano pré-elaborado para te salvar, para te resgatar. Então, ele é o cerne, amém? Ele pagou esse preço por nós. Sem que precisasse fazer isso, mas ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, lá na reunião, no beneplácito, que é a reunião de Pai, Filho e Espírito Santo, ele falou, eu aceito ir. Eu vou me despojar dessa glória como o dono do universo, porque tudo foi feito por meio dele. Dele quem? Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, Cristo. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então, ele é o todo importante. Esse Deus todo importante que criou essa imensidão de universo e criou a Terra como um grãozinho de poeira perante todo esse universo, escolheu aqui para caminhar. E ele escolheu essa terra, criou os mares, todas as coisas, os rios,
a vegetação, as árvores, o gado, todo o ecossistema, tudo, para pôr o homem aqui dentro e dar para ele o domínio. Ele deu domínio para o homem. Olha só, que Deus faria isso. Por isso que não há Deus fora dele. E nenhum outro haverá, e não há salvação fora de Deus. Não há resgate fora dele. Ele pode curar a ferida totalmente, ele pode te libertar totalmente, ele pode te transformar totalmente. Como fala aqui no livro de Colossenses, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, amém? Dê lugar a ele. E você vai ver que ele vai fazer mais do que você pensou que ele pudesse fazer. Muitas vezes você vem num culto com uma expectativa, que é a sua expectativa, não a de Deus. E de repente ele fala outra coisa completamente diferente que aquilo que você esperava ouvir. E com certeza vai ser muito melhor. Amém? Eu tenho certeza que algumas pessoas vieram aqui, vamos ver se ele dá uma palavra profética naquilo que está precisando, naquilo que eu estou precisando ouvir. Ou, melhor dizendo, naquilo que eu quero ouvir. Mas tem coisas que não é o que você quer, é o que você precisa. Amém? E o que você precisa, evidentemente, vai ser melhor. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 19. Vamos ver quem ele é. Aqui dá uma leve pincelada de quem é Cristo, que é o nosso cerne, é o todo importante na nossa vida. É aquele que te conhece melhor do que você. Já parou para pensar nisso? Ele te conhece melhor do que você mesmo. Mas você, muitas vezes, nós somos reticentes em dar o controle para ele. Permitimos que a ansiedade seja o cerne da nossa vida. Quem está ansioso aqui? Levanta a mão. Só que a ansiedade não é o cerne da sua vida, é Cristo. Ele levou a ansiedade. Ele levou os nossos pecados, as nossas dores, enfermidades, toda a maldição que estava em nós, ele levou. Amém? Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Uau! Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. O que eu falei aqui? E todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Preeminência é toda importância, é supremacia, é alta relevância, a mais alta relevância. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Agora, pasmem a respeito de uma coisa que eu vou falar aqui, que agora eu vou entrar na mensagem, amém? Se Deus quiser, que seja assim, se o Espírito Santo puder me conduzir plenamente. Eu vou te falar algumas coisas que às vezes isso escapa de nós, porque nós deixamos muitas coisas dominar a nossa mente, a nossa vida, que precisa ser dominada por Ele. Abra em Mateus capítulo 10. É algo que aconteceu quando Jesus esteve aqui e manifestou o ministério como um homem de carne e osso, de sentimentos, de emoções, com a mente humana. Vamos lá, Mateus capítulo 10, de 1 a 8. Mas o poder estava sobre ele, o Espírito Santo estava sobre ele. E vamos ver aqui essa passagem. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora,
São estes os nomes dos 12 apóstolos: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Até Judas atuou nesse poder que nós vamos ver aqui, ok? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Essa era a primeira missão que Jesus estava dando para aqueles 12. Para eles começarem a exercer aquilo que eles tinham visto Jesus exercer. Ou exercendo. Então Jesus estava mostrando para eles que eles iam atuar neste poder também. Então ele deu algo específico, dizendo: vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Olha a autoridade que Jesus tinha transferido para eles. Essa passagem aqui que ele falou, limpai os leprosos, ele estava dizendo: curai os leprosos, ou livrai-os da lepra. Que era no sentido de libertá-los da lepra mesmo. Esse é o sentido de limpar os leprosos. Ressuscitai os mortos. Aqui se trata de mortos físicos e espirituais. Isso aconteceu. Olha a autoridade que Jesus tinha transferido para eles. Brincadeira isso. Expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Por que eu estou dizendo essa passagem? Eu vou dizer algumas coisas a respeito disso, mas quando nós olhamos hoje para o corpo de Cristo, para a igreja no geral, você se depara com tantas pessoas que mesmo às vezes tendo 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, que ainda não estão libertas de muitas coisas, que ainda não estão curadas em muitas coisas, muitas áreas da sua vida. Que ainda estão presas a tantas situações. Eu estou dizendo, às vezes, pessoas que já estão há 10, 15, 20 anos na igreja. Então, olha o que eu quero dizer aqui pelo Espírito Santo. A primeira coisa que precisa acontecer no nosso meio é os enfermos que estiverem no nosso meio serem curados. Tem tantas ovelhas perdidas na igreja. Por isso que ele falou especificamente: vocês irão às ovelhas perdidas da casa de Israel, vocês não vão em outro lugar. Porque tem muito a israelita que precisa ser curado. Eu não estava falando dos religiosos, porque eles não eram ovelhas perdidas. Eles se julgavam os donos da verdade, a gente sabe disso. Eles estavam assentados na cadeira de Moisés e atavam fardos pesados sobre as costas dos outros, mas eles mesmos não os levantavam nem com o dedo. Então ele falou: vai, tem muita gente ferida, tem muita gente enferma, tem muita gente leprosa, tem muita gente que está morta e precisa ressuscitar. Então eu transfiro este poder para vocês e vocês vão atuar nesse poder para libertar essas pessoas. Em Israel. Tem muita gente machucada no nosso meio que precisa de cura. Mas será que nós estamos atuando nessa transferência de autoridade e poder que o Senhor deu para nós? Porque de fato eles empreenderam tudo isso que o Senhor Jesus tinha manifestado a eles. Nessa tremenda autoridade. Amados, eu falei aí outro dia que dói o meu coração, dói, falando que dói mesmo. Eu fico aflito quando eu olho para certas pessoas que ainda não foram curadas, que ainda não foram libertas. Mesmo tendo ouvido a palavra muitas vezes, ou centenas e milhares de vezes, mesmo que você tenha orado por ela muitas vezes. Uma das coisas é que nós, em primeira instância, nós precisamos crer
crer não com a nossa fé, mas se apossar da fé que ele nos deu, porque existe a fé humana, que não vai muito longe, mas existe a fé do próprio Cristo, que nos concedeu até para crer nele, no Deus da nossa salvação. Quando nós fomos salvos e cremos que Jesus era o Salvador, entregamos a nossa vida a ele, foi por meio da fé que é um dom de Deus, isso não vem de nós. Olha tudo que ele planejou, ele fez. Mas aí eu pergunto, será que estamos exercendo esta autoridade que ele nos transferiu? Pastor, ele nos transferiu essa autoridade? Sim, transferiu. Antes dele subir aos céus, depois mesmo da ressurreição, ele falou isso. E aquilo foi, de fato, acontecer no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo. Veio com tudo aquilo que ele já tinha dito que ia acontecer. Eu vou para o Pai e fareis as mesmas obras que eu fiz e obras maiores. Quando vier o Espírito Santo, que eu enviarei da parte do Pai. Ok, Marcos capítulo 15, versículo 15 a 18. Marcos. Está confortável aí? Eu creio que a palavra vai mexer com você, porque ela é para mexer mesmo. Porque senão você vai sair do mesmo jeito e nada vai acontecer na sua vida. E precisa acontecer algo. Porque eu creio firmemente nisso que eu vou te falar. Está para manifestar um grandíssimo avivamento. E vai ser o maior do que já aconteceu na terra. Mas quem necessita buscar isso somos nós mesmos. Porque Deus não vai fazer por si só. Ele não vai descer aqui e vai falar, toma o avivamento. Não. Isso já faz parte de nós. Então nós que precisamos buscar. Amém? Marcos capítulo 15. Vamos lá. Aleluia. Aliás, Marcos 16, de 15 a 18. Amém, queridos? Marcos 16, de 15 a 18. Eu falei Marcos 15? Esquece isso. Vira a página. Só vira a página. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele estava ministrando uma autoridade. Quando ele ressuscitou, ele chega aos discípulos e diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Sabem disso, né? Amém? Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso está em nós. Porque ele já declarou no reino espiritual, e depois isso de fato, como eu falei, de fato aconteceu, essa autoridade veio por meio do Espírito Santo em nós, que era para acontecer isso. Porque o poder do evangelho consiste nisso. Muitas pessoas, para elas realmente entregarem a vida a Cristo, elas precisam ver sinais de Deus. Às vezes elas estão com enfermidades terríveis. E você vai lá, porque ele nos deu isso, amém? Ok? Você vai impor a mão, ela vai ser curada. Porque isso está em nós. Os sinais seguirão aqueles que creem. Amém, amados? Então está aqui, ele transferindo autoridade. Lucas, vamos lá ver mais isso. Lucas capítulo 24, versículo 49. Aleluia. Agora pensa bem comigo, um Deus desse, transferir essa autoridade, porque ele queria que a obra desse continuidade até sua volta. Ele está caminhando aqui, através de nós. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Você crê que você foi revestido de poder? Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, isso vai ser ativado na sua vida. Porque curar enfermos, no nome de Jesus, não depende só de mim ou dos pastores.
de cada um que crê. Jesus falou isso. Por isso que eu tenho dito, e isso é uma verdade, o Senhor está fazendo a obra com muita rapidez nesse tempo. Mas Ele quer que nós o acompanhemos nessa rapidez. E crermos nessa rapidez. Creiamos nisso que Ele disse. Porque Ele mesmo disse, também tudo é possível àquele que crê. Isaías, Deus quer que você atue nesse poder. Não é só a mim, é a você também, é a cada um. Aleluia. Será que temos buscado a Deus como precisamos buscar? Porque eu vou te dizer uma coisa, quanto mais buscar, mais autoridade você vai ter, mais unção você vai ter na sua vida. Porque, de repente, muita coisa que estava dentro de você, que estava te corroendo, muitas coisas, até pecados que às vezes estavam lá e você deixava eles lá como pecados de estimação, e diz, como se dizendo assim, olha, isso não tem tanta importância, é assim mesmo, Deus sabe, Deus sabe. Mas conforme você vai buscando, o Espírito Santo vai te incomodando. O poder de Deus vai te incomodando a ponto daquilo virar luz, você confessar o pecado, ser livre dele e começar a caminhar com poder, amém, amados? Eu vou dizer daqui a pouco por que a igreja ainda não está vivendo isto. Mas em nome de Jesus, eu declaro até profeticamente, porque alguns sinais têm vindo, amém? Que nós vamos viver com plenitude esse poder, em nome de Jesus. Porque este é o tempo. Esse é o amor com o qual Deus te amou, a ponto de fazer você voltar a ser semelhante a Ele. Porque Ele foi criado, ou nós fomos criados, e isso é ativado em Cristo, na nossa vida, nós fomos criados à imagem e semelhança em duplicata de Deus nas categorias divinas. Mas você não entendeu. Acho que nem eu entendi também. Uau, hein? Essa é demais. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em duplicatas na categoria divina. Dê um aplauso ao Senhor. Agora está certo. Amados, pensa aqui. Como eu falei, eu não sou nada. Eu sou uma insignificante grãozinho de poeira diante da grandeza e majestade de Deus, mas Ele resolveu, por Ele mesmo, Deus, porque me amou nessa magnitude, a ponto de enviar Ele mesmo, né, o Filho, que colocou dentro dessa grãozinho de poeira o Espírito Santo, Deus Santo. A sua imagem e semelhança. Então, não por mim, mas por Ele, eu tenho a categoria divina na minha vida. Ô Santo Deus de Israel. Então, em nome de Jesus, eu preciso fazer valer isso em mim. E você precisa fazer valer isso em você. Porque senão nós não vamos ver o que Deus vai fazer, o que já está estipulado, o que já está profetizado, o que está dito pelo próprio Senhor Jesus que Ele vai fazer. Isso já está consignado nele, isso já está estabelecido nele. Vai fazer e pronto. O diabo queira ou não queira, o homem queira ou não queira, seja quem for, queira ou não queira, mas isso vai acontecer. Aleluia! A ponto de você, numa palavra, você libertar uma pessoa em nome de Jesus. Porque, amados, Deus nos levantou para sermos agentes transformadores dele. Para sermos os seus agentes mesmo. Porque Cristo continua caminhando em nós. Nós estamos em Cristo. Ele continua caminhando aqui, através dos nossos passos, das nossas atitudes, das nossas intenções, das nossas palavras, nele. Ele continua caminhando e continua fazendo muita coisa. Até ser dia pleno. Até sermos a estatura dele. Amém? Nós fomos resgatados para isso. Nós fomos buscados por Deus, porque estávamos perdidos. Aquele que foi perdido foi encontrado. Amém, irmão? Nós fomos encontrados por Ele. Ele que veio a nós, não fomos nós que fomos a Ele. Porque Ele nos amou primeiro e nos encontrou perdidos.
lameados no pecado, nas trevas, e ele foi lá e limpou e nos transportou de lá para o reino maravilhoso do Filho do seu amor, e nos começou a fazer filhos verdadeiros pelo Espírito, genuínos, semelhantes a ele. Deus está rompendo muitos paradigmas na sua vida. Aleluia. Às vezes, presta atenção nisso, nós criamos regras para nós mesmos. Estatutos para a nossa vida aqui. E Deus não pode fazer. Mas Ele vai fazer, Vicente, em nome de Jesus. Ele vai fazer coisas grandes que você nem imagina. Porque você vai voltar a adorar a Deus. Em espírito e em verdade, você vai voltar a ser apaixonadíssima por Deus. E você vai ver coisas que nunca sonhou em ver. Porque quando Deus vem, Ele nos dá mais do que os nossos próprios sonhos. Os nossos próprios sonhos e projetos, eles não têm mais importância diante daquilo que Deus planejou para fazer na nossa vida. Santo Deus. Amém? Então aqui, isso começou a se cumprir mesmo. Agora, você pode perguntar, apóstolo, ou para você mesmo. Mas isso é uma coisa, essa autoridade toda, realmente, ela já aconteceu, ela acontece se nós quisermos. Amém, queridos? Abrem Atos capítulo 5, versículo 16. Porque você não tem nem dúvida. Essa autoridade é tal que nós, Deus nos quer como atalaias, principalmente para a igreja. Para muitas lideranças aí, que eu vou dizer uma coisa, estão fazendo tantas aberrações, que você olha e fala, não é possível. Isso está acontecendo. Mensagens estapafúrdias, que não tem pé nem cabeça, e de pessoas ditas intelectuais. E muitas pessoas estão assistindo e ouvindo essas mensagens babando. Deixa eu te falar uma coisa. Existe a falsa unção e a verdadeira unção. A falsa unção se chama encantamento. Por quê? Uma pessoa é muito erudita, muito intelectual, as pessoas começam a ficar fissuradas nessas pessoas, e de fato não em Cristo, mas nas pessoas, e acham o máximo. Mas eu vou te dizer uma coisa, existe um espírito chamado intelectualismo. Pastor, isso existe? As pessoas não podem ser intelectual. Em Cristo ela até pode. Porque o intelectual, ele não é humilde, ele não é simples, é soberbo. Porque ele se acha que sabe muito, ele sabe tudo. Agora, eu já vi, escute o que eu vou dizer, estou falando isso diante do Deus Todo-Poderoso. Eu fui há muitos anos atrás, num culto, foi numa casa até, e tinha uma mulher pregando, cheia do Espírito Santo, a Maria Aparecida, uma mulher realmente tinha sido liberta da macumba, da bruxaria, e tinha se tornado uma serva de Deus, não sei onde ela anda hoje, mas era uma serva, pelo menos naquele tempo, era uma serva de Deus mesmo, cheia do poder de Deus. E naquele culto, ela via os espíritos, era o dom que ela tinha, porque Deus pode mostrar isso para você. E tinha um homem lá no fundo, estava estranho ele lá. Aí, durante a ministração, no final da ministração, ela olhou e disse assim, eu te vi aí. Mas ela não estava falando para a pessoa, estava falando para o espírito que ela estava vendo. Eu te vi aí. Pode vir aqui. O espírito veio, quer dizer, por uma ordem, porque nós temos ordem, nós temos autoridade sobre esses espíritos malignos. Eis que vos dou autoridade para pisares em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nenhum dano lhe será feito. Amém, amados? Satanás que tem medo de você. Ok? Então ele veio. E ela falou, eu te vi aí. E meteu a mão nele. Pare-se. Tatelou no chão e começou a trepidar, o corpo dele trepidar. Eu vi. Isso acontece. E ela foi lá. Estava lá.
Ah, duvido que você está falando. Uma casa. É mesmo? Obrigado, Jesus. Porque está aqui, não vão deixar eu mentir. O que eu estou falando é verdade ou não? Ah, ok. Ela foi lá no ouvido dele, pôs a mão nele. Isso fazem muitos anos. Quantos anos fazem? Mais. Uns 24 anos. Eu te vi aí, espírito do intelectualismo, eu te vi. Você vai sair agora da vida dele. Sai, em nome de Jesus. O cara deu um salto. Se levantou numa humildade. Lembra disso? Não parecia a mesma pessoa. Porque esse demônio do intelectualismo tinha deixado ele soberbo. Cheio de vaidade. Mas numa palavra, ele foi liberto. Depois não sei o que aconteceu com ele, não soube mais. Mas para você entender isso, porque próprio Salomão falou no livro de Eclesiastes, não há limite para você fazer livros. Estou dizendo que você não pode só fazer livros. Tem muitas pessoas que têm a chamada para ser um escritor. De Deus. Amém? Deus me deu 5 livros lá e já está indo para o 6º agora, em nome de Jesus, que ele me deu outro. Para a honra, glória, louvor, exaltação dele, porque tudo por ele, para ele, são todas as coisas. Amém, amados? E eu vi isso, amados. Então, tem um cara aí que prega, é um intelectual, e todo mundo fica babando, mas é a falsa unção, é encantamento. Aí o cara me dá uma mensagem que, a hora que eu ouvi, eu falei, não acredito. Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso, esse lixo. E Jesus, quando se deparou lá com a mulher samaritana, no poço lá de Sicar, e começou a conversar com ela, porque havia um propósito, que a palavra diz, era necessário que ele passasse por Sicar, que era uma cidade samaritana. E ali, lógico que Jesus já tinha buscado essa revelação, que ia ter lá essa mulher, e que ela ia ser liberta, e que ela ia reconhecê-lo como Messias, como Cristo. Que eles também, os samaritanos, por incrível que pareça, também estavam esperando. O mesmo Cristo que Israel estava esperando. Eles não se davam com os judeus. E vice-versa. Aí começou o diálogo e Jesus fala assim, aquele que beber da água que eu lhe der, ele fala, uma fonte que jorre para a vida eterna. Ele fala assim, você acha que de água, que água que Jesus estava fazendo? Ele estava falando do sêmen dele, que ia jorrar. Você acredita nisso ou não? Está lá. Eu não vou dizer o nome, porque eu não estou aqui para dizer o nome de ninguém. Mas está lá, e a igreja está cheia. Agora eu vou dizer quanta igreja tradicional está em maus lençóis, porque muita gente lá, uma multidão que está lá dentro não está salva. Está no engano. Porque Paulo falou, o reino de Deus é manifesto com poder. Eu não fui até vós com sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas eu fui até vós no espírito e no poder, para que a vossa fé ficasse firmada no poder de Deus e não na sabedoria do homem. É essa a questão. O evangelho que está sendo pregado por aí em muitos lugares, não estou generalizando, tem muitos lugares que é ungido, que a unção está lá, o poder de Deus está lá, as pessoas estão sendo curadas, libertas, transformadas, porque foi para isso que ele veio, foi para isso que eu vim aqui, para pregar a palavra para você, pelo Espírito Santo, amém? E nós estamos vendo uma multidão que está aí vivendo de qualquer jeito, cocheando entre 2 caminhos. Quantas pessoas que estão em muitos lugares tradicionais que já estão no 3º casamento. A palavra, quer dizer, não tem poder. E o avivamento que vai se manifestar neste tempo vai ser no poder das Escrituras, não só Escrituras. Vai ser no poder das Escrituras, amado, que vai sacudir o mundo. Porque isso é necessário acontecer, é preciso que aconteça isso. Em nome de Jesus, para que nós vejamos um evangelho poderoso, eficiente, que transforma, que reforma, que batiza no Espírito Santo, que muda a história de uma vida, que transforma da água para o vinho e faz com que essas pessoas também venham andar neste poder de Deus na terra. Foi para isso que Jesus veio. Amém, amados? Mas Jesus, ele não está aqui, quem está é o Espírito Santo. Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Vocês sabem muito bem disso. Cristo está em nós, e nós estamos em Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus, que manifestou a bagagem de Cristo em nós. O conhecimento de Cristo, a herança de Cristo, nós somos co-herdeiros dele, veio por meio do Espírito Santo em nós, amados.
Por isso que eu posso pregar aqui, senão eu não poderia pregar. Senão o Espírito Santo não poderia me usar de forma nenhuma. E mesmo se eu ficasse totalmente lastreado na sabedoria do homem, como que eu poderia ministrar pelo Espírito? Agora, tem muita gente pregando que está somente lastreado na sabedoria do homem, porque conhece muito bem as Escrituras, intelectualmente falando, e as pessoas estão morrendo lá dentro. Mas em nome de Jesus, Deus vai nos usar para salvá-las, para quebrar esses paradigmas malditos. Porque é muita tradição, mano. Porque um fez lá 200 anos atrás, e alguém viu fazer, eu vou fazer, e veio, e seguiu-se uma tradição. É o Espírito Santo tomando, amém? Como nós vimos acontecer um lampejo do Espírito Santo no domingo passado, em que eu acabei não pregando, o Espírito Santo pregou literalmente. E nos tomou, começou com os testemunhos, e aí foi o mover. Eu ia pregar, tinha preparado uma palavra, aquilo foi embora. O Espírito Santo fez como ele quis, amado. Isto, como fazia na igreja, como aqui nós vamos ver, que acontecia lá, e por que não pode acontecer hoje? Vai acontecer muito mais do que lá até, amém? Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Obrigado pelo seu entusiasmo. Muito obrigado. Todos eram curados. Todos eram curados. Por que que todos não são curados hoje? Mas todos vão ser curados em nome do Senhor Jesus amado. Isso é conhecimento e poder junto, acompanhando uma coisa a outra. Aleluia! Toma posse aí, todos vão ser curados. Deus vai te usar nos lugares que você for. Aleluia! Tem uma pessoa que anda, ele é até meio torto, não sei se é nervo ciático, problema de coluna. Deus vai te usar para ele ser curado. Não sei quem é. Pode ser até que você já ouviu e o conhece. Mas ele vai ser curado. Você crê nisso? Isso não é privilégio meu, de algum pastor, é de cada um que está aqui. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia. Mas, ok. Os paralíticos vão ser, já acontece isso em muitos lugares. Mortos ressuscitando, paralíticos se levantando. Amém? Cegos, vendo, surdos, ouvindo, mudos, falando. Crianças com autismo sendo libertas. Porque esse negócio de autismo é espiritual. Fala comigo, espiritual. Ah, mas a medicina não explica. Não explica. Sinto muito. É espiritual. E tem uma pessoa que conhece uma pessoa autista ou é da família, vai ser curado. Eu declaro em nome de Jesus. Quem conhece alguém autista e é da família? Você? Pode trazer ela aqui. Não sou eu que vou curar, mas o poder de Deus vai curar. Porque nós podemos ter isso e andar nisso. Traga ela aqui. Esse negócio de Johanna, filha da presbítera Priscila, isso foi apenas... Para Deus curar uma gripe, libertar a pessoa de uma gripe, de uma AIDS, é a mesma coisa. Ou de uma dor de cabeça, de um tumor maligno, é a mesma coisa. Não tem diferença. Fala. É. Traz ela aqui. Receba essa palavra. Em primeiro lugar, você tome posse dela. E depois tem a ação de trazê-la mesmo. Para a honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês estão aí? Amém? Dê um aplauso para Jesus. Amém, amado? Aleluia. Então, eu vou te falar o que está acontecendo. Por que essa unção, esse poder não está pleno na nossa vida? Abre em primeiro lugar, 1 Pedro 1, 22. Eu vou te falar 2 ou 3 versículos, eu não vou demorar nisso,
Amém? Fica tranquilo. Primeira Pedro 1:22. Primeira coisa, nós precisamos ser purificados. Porque tudo parte da nossa mente, daquilo que está na nossa mente, rodando lá. Daquilo que nós aceitamos na nossa mente. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, a verdade é a palavra de Deus, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Este amor, ele não está pleno em nós. Sinceramente, nós não estamos amando como Jesus nos amou, porque isso foi um novo mandamento. O velho não pode ser novo. Cada velho pode ser novo. Ele disse novo mandamento. Assim como o feio não pode ser bonito. Amém? O bonito não pode ser feio, mas às vezes até pode com muita plástica. Hoje em dia, né? Acontece tanta coisa. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, quando você quer ser lavado, o problema é nós querermos ser lavados. Agora, quantos pecados que estão encobertos? E Cristo já veio há 2000 anos, e muitos de nós estamos vivendo debaixo de muitos pecados encobertos. Às vezes, os nossos pensamentos, aquilo que começamos a pensar, não condiz com a nova natureza que somos de estarmos em Cristo. Porque mente impura e contaminada é coisa do velho homem, da velha natureza pecaminosa. Mas quantas vezes nós estamos pensando mal um dos outros? E geralmente, isso acaba acontecendo, de você começar a nutrir uma raiva da pessoa. Por quê? Você está deixando ser inserida na sua mente coisas ruins a respeito de outra pessoa. E não é nada disso. Se é para nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, e como Cristo nos amou? Se colocando no nosso lugar. O amor é esse, quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Puxa, aquela pessoa. O meu semelhante, Jesus a ama como me ama. Como é que eu vou pensar mal dela? Como é que eu vou deixar gerar isso na minha mente? Se eu tenho a mente de Cristo, como é que eu posso deixar essa sujeira na minha mente? Por isso que esse amor ardente, como diz aqui, não está acontecendo. Não está. E de repente nós saímos dos trilhos para não andarmos mais para a estatura de varão perfeito. E o varão perfeito é Cristo, e nós vamos chegar lá, a palavra diz isso. Amém? E às vezes nós deixamos nos desviar por tantas coisas, por tantas bobagens, uma acusação, uma coisa que alguém falou, aquilo de repente se torna o cerne na sua vida, porque ele falou aquele negócio e a pessoa nem dorme mais. E fica aquele negócio, amados, isso é pecado. Porque você está poluindo a mente que é de Cristo. Você está poluindo o teu ser e de repente vai gerando uma ferida e aquilo imperceptivelmente vai crescendo na sua vida, crescendo, tomando uma forma, e daqui a pouco você está exalando pus e contaminando um monte de gente, porque você acaba falando daquilo para outra pessoa, ou acaba ficando doente por causa daquilo que era pequenininho, mas você deixou ficar um gigante na sua vida, meu Deus. E o diabo se aproveita disso, porque se alimenta da carnalidade. Amém? Você está entendendo até aqui? Glória a Deus. É mesmo? Agora, vamos lá. Abre em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Queridos, eu te falei que Jesus se tornou um homem, Cristo se tornou um homem. Que ele teve sentimentos, ele chorou, como qualquer um de nós, quando foi lá para ressuscitar Lázaro, ele chorou. Quando ele estava chegando em Jerusalém, ele viu que aqueles fariseus, sacerdotes, não tinham se convertido ainda, não tinham reconhecido nele.
que ele era o Messias, o Cristo, ele chorou profundamente sobre Jerusalém. Jerusalém, que mata os seus profetas, chorando em lágrimas, ele disse isso. Quantas vezes eu quis ajuntá-los, como uma galinha junto seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quiseste, Jerusalém, chorando, porque ele queria que eles reconhecessem para eles serem salvos. Aí ele teve que dizer, eis que a vossa casa ficará deserta. Meu Deus, eles perderam o tempo da visitação, eles não viram isso. E Jesus também teve angústia. Jesus, ele teve cansaço, ele dormiu no barco, ele dormia. Amém? Ele ia no banheiro. Vamos falar português, claro. Ele estava como um homem mesmo, como qualquer um de nós. Ele teve medo. Medo, você pode sentir medo, mas você não pode deixar o medo te dominar. Amém? Quando ele estava no Getsemane, que foi o momento da decisão, da entrega, que ali ele tinha que se acertar para que o plano todo fosse até o fim, e ele morresse por nós na cruz, e pudesse ressuscitar ao terceiro dia. Amém, amados? Ali foi um momento de maior angústia, porque ele mesmo disse que estava angustiado até a morte. E a palavra diz que ele teve pavor de morte. Pavor. Então aquilo veio nele e ele foi orar com muita intensidade, tanta intensidade a ponto de gotejar sangue daquelas artérias sudoríparas que estão um pouco abaixo da pele. Aquilo começou a arrebentar e ele transpirou sangue. E naquela angústia toda, ele orou por 3 horas, 1 hora cada vez, mas na última hora, no último momento, ele disse, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E entregou. E ali estava resolvido, não teve mais pavor, não teve mais medo, não teve mais nada disso. E ali ele se entregou mesmo. Vieram buscá-lo, vem aí o meu traidor, o negócio está resolvido. Eu vou para a cruz. Amém? Graças a Deus que ele foi para a cruz. Graças a Deus, porque senão, querido, você pode ter certeza, nós não estaríamos aqui, não teríamos o privilégio de poder conhecer a palavra de Deus, de receber o Espírito de Deus, de sermos pessoas ousadas aqui na terra, de podermos pregar a palavra de Deus. Obrigado pelo seu entusiasmo. Então, peraí, antes de eu dizer isso, abre em 1 João capítulo 3, versículo 1. Tudo bem com você? Amém. O problema, às vezes, é que nós comemos muito frango, muita massa. Ficamos meio assim. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar um monte ali na porta de digestivo. Um monte assim de... Hã? Eno. Sonrisal não existe mais, né? Deixar um monte de eno ali. Bicarbonato de sódio. Vede quão grande amor, a partir do 1, nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. E ele frisa muito isso. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. O mundo não conheceu Jesus, o poder dele, porque não quis. E também não nos conhece porque nós estamos numa outro status. Eu falei aqui, né? Não vou repetir isso. Quem nós somos. Amém, queridos? Porque nós estamos numa outra categoria. O mundo não nos conhece. Porque nós nascemos do Espírito no momento que cremos que Jesus é o Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, começamos a nascer de novo e nós começamos a ser desconhecidos do mundo. Somos celebridades para Deus. Amém? Somos celebridades no mundo espiritual, amados. Que tremendo isso. Como Paulo era celebridade no mundo espiritual, todos os demônios conheciam ele, tinham um pavor dele. Você crê no reino espiritual? E ele fala, no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Você está vendo que ele frisa bem isso? Ele enfatiza muito isso, amém, queridos? E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele,
Porque assim como é, não como ele foi, presta atenção nisso, vamos conjugar o verbo. Porque assim como é, o veremos. O que Jesus é hoje, com o corpo glorificado, não é como ele foi. Porque ele foi como um homem carne e osso, que eu falei aqui, sentimentos, emoções, blá, blá, blá. Hoje ele tem um corpo de glória. Ele não sente mais angústia, sofrimento, nada disso, ele não tem mais sono. Ele não se cansa. Como homem que ele foi, agora ele é diferente. E a palavra diz que nós seremos como ele é. Não como ele foi, mas como ele é. É esse o nosso foco, a nossa meta, a nossa caminhada, é para atingir isso. A palavra diz, seremos semelhantes a ele como ele é hoje. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Então, Tiago, eu estou falando por que nós não atingimos isso, nós não andamos neste poder. Nós vamos andar em nome de Jesus, amém, amado? O porquê, quais são as razões? Então, Tiago 4, a partir do 8. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Eu estou animado, hein? Se você não está, não sei, a hora que der mais ou menos 11h30, você me avisa. Olha, porque às vezes eu tenho que olhar no relógio toda hora. Eu falei, eu não quero mais ficar olhando no relógio. O Espírito Santo faz eles não ficarem olhando para o relógio também. Faz eles se interessarem de tal forma que eles vão sair daqui voando, cheios do Espírito Santo, de fato transformados. Eles vão pensar na mensagem, no poder da tua palavra a noite inteira, vão sonhar com isso, vão se levantar, vão sair para trabalhar com muita unção. Muitas pessoas serão transformadas no meio do caminho. Eles vão orar pelos enfermos, eles vão ser curados. Eles vão declarar o poder de Deus e vai haver transformação em muitas pessoas. Eles vão falar no ponto de ônibus, nos ônibus, no carro, no trânsito. A glória de Deus vai exalar deles, Senhor. É isso que vai acontecer em nome de Jesus. Porque ele é real, invisível, mas real. Mas às vezes se torna um Deus até palpável. A unção, às vezes, ela é palpável na nossa vida. Onde Charles Finney estava, a unção, o ar ficava denso. Ele passava a mão aqui, o ar estava denso, por causa da presença de Deus, forte na vida dele. E quantas vezes, quantos lugares, depois você lê isso, sobre o Charles Finney, busca no YouTube, quantos lugares que ele foi e que ele não precisava pregar. Às vezes ele era proibido, você não vai falar nada, então você pode entrar. Tá bom. E as pessoas, quando ele passava perto, ele ficava parado, as pessoas iam lá e caíam de joelhos, arrependidas, porque o poder de Deus estava fluindo do corpo dele. Por isso que as pessoas tocavam nas vestes de Jesus e eram curadas. As vestes de Paulo eram levadas aos enfermos e os curavam. Os espíritos malignos eram expulsos com as vestes de Paulo. Porque a unção se transfere para a roupa, está no corpo, amados. Isso precisa acontecer conosco em nome de Jesus. Amém, amados? Não tenha medo de exercer a chamada que o Senhor te chamou para exercer. Amém? Ok. Vamos ver aqui, a partir do versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores. O que é mãos? O que é como lavar a mão? Eu vou lá na torneira, pego o sabonete, lavo a mão e já estou legal? Não. Mãos significam atitudes. Atitudes, às vezes, errôneas na nossa vida. Atitudes de ira. Atitudes de raiva. Atitudes que não condiz com o novo homem que você é. Por isso que ele diz, lavai as mãos, lavai-vos das vossas atitudes. E vós de duplo ânimo purificar os corações. O que é duplo ânimo? Porque às vezes você está toda, né? Oh, Deus é demais. Oh, eu vou lá, vou ouvir a palavra, vou ser cheio. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, Deus, eu vou te buscar. E fala que nem Davi falava, Senhor, eu te louvarei enquanto viver. Senhor, eu quero andar na tua presença, eu quero ser cheio do teu Espírito. E vai lá e adora, e oferta, e clama, e tal. Daqui a pouco vem uma tribulação.
Não é bem assim. Não, eu não quero ser bitolado. E de repente já não ora como orava, e de repente nem ora mais. Já não vem ouvir a palavra, já não vem congregar, estar junto, porque aqui nós juntos temos muito poder. Sabia disso? Porque está em você. É uma coisa que está distante, está em você. É uma questão de ativação. Sabia disso? Está em você, amados. Deus te chamou para isso e te colocou isso. Só que às vezes está encoberto, porque muitas coisas que você está pensando e fazendo estão encobrindo isso. É que eu falei, o Espírito Santo começa a ser rejeitado. A próprio Deus, né? A própria presença de Deus. Então isso é duplo ânimo. Uma hora está bem, outra hora não. Amém? Mas você vai ficar sempre bem, em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida, queridos. Então vamos ser o que Ele chamou para nós sermos, em nome de Jesus. Nem é que eu tenha que enfiar a goela abaixo em você. Tudo bem que depois você me apedreja lá fora, não tem importância. Mas eu vou ser apedrejado com prazer. Amém? E aí ele diz, senti as vossas misérias. Ou seja, ele está falando assim, comece a perceber que você é miserável. Que a tua própria justiça é trapo de imundícia. A palavra diz isso no livro de Isaías. A vossa justiça própria, ele fala assim, é trapo de imundícia. Eu já falei outro dia o que é trapo de imundícia. Falei? O que é trapo de imundícia? É o seguinte, naquela época, a mulher, quando estava nos seus dias, ela era considerada imunda. Então, ela tinha que ficar separada da sociedade, das pessoas. Ela tinha que ficar sozinha, não podia chegar perto de ninguém, não podia ir na sinagoga, não podia chegar perto do marido. Então, ela usava um pano, né? Hoje tem absorvente e tal. Não, vamos falar o português, claro, hein? Falando nada de anormal. Então, usava um pano, e aquele pano, depois que era usado, era trapo de imundícia. Está entendendo? Tudo você tem que pesquisar e ver no hebraico o significado. Então, aquele trapo de imundícia tinha que ser queimado, não podia nem jogar fora. Tinha que ser queimado. Então, ele está dizendo, a sua justiça própria é aquele trapo de imundícia. Mas a nossa justiça não é nossa, ela vem de Deus. É a justiça de Deus que está na nossa vida. É isso que está dizendo. Então, vê que a sua justiça é miséria. E lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que ele está dizendo? Para nós sermos pessoas quebrantadas, porque uma pessoa quebrantada, ela vai ser humilde de espírito, simples, e diz que Deus não despreza, diz que o poder são para esses. Amém? Ele não desprezará um coração humilde e quebrantado, amados, porque quando somos quebrantados, Deus concede o arrependimento e nós somos transformados. Porque uma pessoa que duvida, uma pessoa que tem resistências nela, é difícil ela ser quebrantada, mas quando ela quer que essas resistências sejam derrubadas e se torna quebrantada, Deus vem e faz a obra na vida dela e a levanta. Por isso que fala, eu levanto o pobre do pó, quer dizer que humilde de espírito, entenda a palavra. Humilde de espírito, eu levanto e o faço assentar entre os príncipes do meu povo. É sim, esse é o método de Deus. Por isso que ele levanta os que não são, para confundir os que são. Amém, queridos? Glória a Jesus. E aí ele vai falando, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Mas quantas vezes nós queremos ter as nossas razões próprias, e não é nada disso, acabamos sendo legalistas. Às vezes somos legalistas em tudo que a gente faz. Deus fica falando, não é nada disso, eu não posso atuar na sua vida. Vamos nos humilhar. Ele fala, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei. Eu vou te explicar o que é isso. Ah, mas eu não estou na lei, eu estou na graça. Eu vou te explicar. E julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas é juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo? Tá. O que ele está querendo dizer? É o seguinte, quando você começa a julgar alguém, você está dizendo que passou para a lei. Você está dizendo que se tornou um legalista. Agora, eu sirvo a lei. Eu estou debaixo da lei. Não estou mais na graça.
Então você está julgando a lei. Ou seja, como você está se tornando um legalista, porque você está julgando os outros, o que acaba acontecendo? Se você pecar em um item da lei, você é culpado de todos os outros. Porque você resolveu ser um legalista. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você julga, por isso que Jesus falou dos fariseus, vós que se assentai na cadeira de Moisés, ou seja, fica julgando as pessoas. Ele estava dizendo isso. Olha só, João 1,14. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Eu não estou lá, eu estou em outra esfera. É essa que você pertence. Então presta atenção nisso, olha que ele está alertando aqui. Quando você abre a boca para julgar, você está dizendo, eu não sou mais da graça. Minha vida não está mais em Cristo. Minha vida está na lei. Não é isso? Põe lá, João 1,14. Fato. João 1,17, desculpa. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu não sirvo mais a lei, eu sirvo a Cristo. Então eu estou numa outra status, eu sou uma outra pessoa. Eu não preciso julgar ninguém, porque eu pertenço a um só juiz e legislador, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu vou dizer só mais uma também. Não fica bravo comigo. Ainda falta 2 horas de mensagem. Meu Deus. 2 Coríntios 1,7. Você crê que muitas promessas não se cumpriram na sua vida? Amém. Sim. Mas para Deus elas já se cumpriram. Só que elas precisam se manifestar na sua vida aqui real. Mas para Deus já se cumpriram. Já todas lhes pertencem. Mas ele fala aqui um caminho. 2 Coríntios 7:1. Foi isso que eu falei? Amém. Ora, amados, visto que temos tais promessas, em outras traduções diz assim, grandíssimas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então, é o seguinte, este é o caminho. Queremos purificar o nosso coração para quê? Para nós podermos buscar Deus livres. Porque aí, essa é a segunda coisa, quando nós formos buscar Deus, ou estivermos buscando a Deus, você começa a receber a unção, você começa a receber essa autoridade que já lhe pertence, isso começa a ser ativado na sua vida, de repente você começa a orar por alguém, você vê que a pessoa vai ser curada, ou você vê que ela é curada, você começa a falar e as pessoas começam a te ouvir. Porque muda. A situação muda na sua vida. Porque você vai estar envolvido por essa unção, amém? Você se purificou e começou a buscar Deus. Aí o negócio acontece. Aleluia. É isso que está começando a acontecer aqui. Por isso que nós estamos vendo indícios de avivamento. Eu não estou dizendo que o avivamento já chegou. Porque senão esse púlpito, esse microfone tinha sido tomado pelo Espírito Santo. Ele levantaria qualquer um que está no meio de vocês para pregar a palavra. Porque ele faria como ele queria, como ele quisesse. Ele quer fazer como ele quer. E isso é melhor para nós. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Nossa, de manhã veio tanta unção aqui, não sei o que está acontecendo. Deus sabe. Sabe que é isso que eu falei. Às vezes à noite a gente vem com certas resistências porque comeu demais. E fica meio... com contrariedades. Mas fecha os teus olhos. O Espírito de Deus quer derrubar as contrariedades do seu coração. Ele quer encontrar liberdade aí em nome de Jesus. Tantos paradigmas precisam ser rompidos nesse tempo. Tantas inverdades que estão na nossa vida. E por isso que às vezes não podemos enfrentar os desafios.
Porque temos coisas que nos fazem mal, nos afastam de Deus. E eu vou te dizer, Deus te ama tanto que não quer você afastado dele. Deus te ama de paixão. Ele tem loucura por você. A tal ponto que ele se entregou. A tal ponto que ele foi no teu lugar lá. Você pode pensar assim, até pode perguntar, mas se ele não tivesse ido, eu posso dizer que talvez você nem tivesse existido. Se ele não tivesse ido, já estaria tudo destruído. Mas ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele veio para colocar os céus dentro de você. Ele veio para que você conhecesse a glória dele eterna. Ele veio para que você tivesse a oportunidade de poder ter a presença dele. Você quer mais do que ter a presença de Deus? Você quer mais do que ter dons que é do próprio Cristo, que ele te deu, porque você é co-herdeiro dele? Você quer mais do que ter o conhecimento de Deus na sua vida? Antes, a glória de Deus estava dentro de uma arca. Eles tinham que ficar carregando aquela arca aqui nos ombros, de um lugar para o outro. E era ali que Davi adorava a Deus, na tenda do tabernáculo, onde ele tinha colocado a arca de Deus, lá que ele ia adorar, lá que ele se sentia na presença de Deus, lá que ele ia buscar a unção de Deus. Hoje não, você pode adorar em qualquer lugar, você pode falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer esquina, dentro do carro, na sua casa, caminhando, dentro do banheiro, no seu trabalho, no ônibus, no shopping, aonde você estiver, de repente você pode se conectar a Deus, começar a falar com Ele, mesmo muitas vezes nem precisando abrir a sua boca, pelo teu espírito, e você no teu pensamento, você começa a falar com Deus. Quantas respostas Deus me deu, eu falando com Ele, pelo espírito, e Ele me respondendo, e Ele me dando direção. Não, vai até ali, fala com aquela pessoa, não é esse lugar, é outro lugar, não é desse jeito, é de outro jeito. Quantas vezes, amados? Porque Ele está em você, você tem uma conexão direta com Deus. Então o que eu quero dizer é o seguinte: não reprima isso que você já tem, mas realmente provoque essa ativação, comece a buscá-lo. Amados, se lembre que de uma coisa: quando você se levantar amanhã, você já pode dobrar o seu joelho e imediatamente começar a falar com Ele. Imediatamente você começa a agradecer a Ele. Senhor, obrigado por esse dia, porque o Senhor reservou bênçãos para a minha vida para este dia, eu já te dou graças. Obrigado pela obra do Calvário, obrigado pela tua graça na minha vida, obrigado porque tu me encontraste, obrigado porque eu era um miserável, pobre, cego e nu, e tu me transformaste, Senhor, em alguma coisa, e o Senhor colocou a tua presença na minha vida. Graças te dou pela minha família, graças te dou pelos meus amigos, graças te dou, Senhor, porque o Senhor está ampliando a minha família da fé. Graças te dou, Senhor, porque hoje é um dia maravilhoso que tu estabeleceste para a tua glória. Graças te dou porque tu me curaste. Graças te dou porque tu me transformaste. Amado, vai falando com Deus. Você vai ver que quando você sair da sua casa para o seu trabalho ou para qualquer coisa que você for fazer, o negócio vai ser totalmente diferente. O Senhor vai te surpreender. O Espírito de Deus vai fazer coisas muito grandes, coisas que você nem pensou, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele pode fazer. Em nome de Jesus, eu anulo todo o céu de bronze que poderia estar aqui. Seja quebrado em nome de Jesus toda resistência, toda muralha, toda dificuldade.
toda altivez caia por terra em nome de Jesus Cristo. Toda doença, toda enfermidade que se retire, todo mal, toda dor de cabeça, toda opressão, perturbação, toda coisa, todo engano, todo embaraço, que seja totalmente dissipado agora, no nome soberano e poderosíssimo de Jesus Cristo. Baixinho. Mas vai louvando. Deus está me falando que tem resistências aqui. Por isso que o culto de manhã foi diferente. A glória do Senhor estava aqui. Não estou dizendo que não esteja. Pensa bem. Aquele que está em ti é maior do que está no mundo. Amassuia. Deixa o Espírito dominar e controlar a sua vida. Aleluia. O Senhor está visitando o seu fígado. O Senhor me falou que ele está com gordura, excesso de gordura no seu fígado. O Senhor está te visitando. Não sabia de nada, hein? O Espírito Santo que está falando. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Deus mostrou muitos pensamentos, muitos embaraços na sua mente. Você não consegue, às vezes, focar naquilo que é necessário fazer. Mas o Senhor abre portas, mesmo onde não tem portas para serem abertas. Ele cria portas. O Senhor está estabelecendo uma porta. E Ele está abrindo essa porta. Receba cura no teu coração, na tua vida. Receba o fluir do Espírito em nome de Jesus. Deus é fiel. Amém. Quem estava com dor de cabeça aqui? Quem estava com dor de cabeça? Levanta a mão. Quem estava com dor de cabeça? Então, quando eu falar, levanta a mão logo, hein? Porque senão, passa batida. Eu repreendo todo mal, toda opressão, toda dor, todo peso na sua cabeça. Toda dor agora sai em nome de Jesus. Receba renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba o renovo em nome de Jesus. Receba, receba. O Senhor vai te levantar. Deus vai te usar para ministrar muitas pessoas. E assim, sem você pensar, sem você traçar isso, de repente as coisas vão acontecer. Porque Deus te ama. Deus te ama muito. Ser liberto em nome de Jesus. Aleluia. Põe a mão aqui. Cadê a dor? Amém? Cadê a dor? Aplaudam a Jesus. Aleluia. Pastora Verinha já foi curada. Amém? Glória a Deus. Hã? O índice foi o mais baixo, porque está baixando mesmo. Uau! Uau, receba. A Satanás é envergonhado. Quem ficou cheio de diabetes e problema renal foi ele. Você é livre. O Senhor veio para te libertar. O Senhor está fazendo uma obra que vai surpreender a muitos. Em nome de Jesus. Quem tem alguma doença, alguma enfermidade aí? Quem está com algum problema? O Senhor vai te curar agora. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus, né? Não tem ninguém doente, só o Igor que estava com dor de cabelo, mas já não está mais. Hã? A
som já veio, passou. Que seja sempre assim. Deus está falando para você se soltar. Vou te falar o que Deus me falou. Porque às vezes você está preso a algumas regras suas mesmas. Deus te falando, fala para ele se soltar disso. Se desapegar disso. Porque eu tenho pressa na vida dele. Isso acaba prendendo a sua mente em coisas. O Espírito Santo quer você totalmente. Porque ele quer te usar muito. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quer te usar muito, muito. Lança as regrinhas para ele agora, em nome de Jesus. Abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O pastor Hélio também foi curado, não foi? Amém. Glória a Deus. O que flui aqui é o ar do Espírito Santo agora. Ele já arrancou toda a desobstrução para a honra e glória dele. Amém, Marlene? Tem algum testemunho, Marlene? Deus está montando testemunhos aqui para muitas pessoas. Traga lá o menino. É menino, né? Traga o menino. Quantos anos ele tem? Qual o nome dele? Eu já vou orar desde já. Vou começar a orar. Tudo bem, eu sei. O menino que tinha autismo. Mas traga ele. Murilo. Vocês estejam orando pelo Murilo. Amém? Às vezes eu oro para uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. E ela é curada no mesmo instante. Não sou eu, hein? Eu não sou nada. Mas nele eu sou tudo, amém? Nele eu posso tudo. Glória a Deus, amados. Tudo bem aí, Elzinha? Glória a Jesus. Deus vai surpreender um da sua casa. O homem propõe planos, mas Deus dirige os passos. Não é como ele quer. Você sabe de quem eu estou falando. Não é? Que é muito ele. Não é ele. Deus vai colocar por terra as regras lá. Amém. Receba. O que foi? Quem me chamou aí? Agora você lembrou o nome da família inteira, hein? Esse é o Espírito Santo. Né? Só dá um cutucão assim que... Uau! Deus é bom. Mas já leve o milagre para a tua casa. E já vai orando por ele. Você mesmo ore por ele. De repente ele chega aqui já curado, só para dar o testemunho. Porque a palavra está sendo liberada, amém? Eu declaro cura sobre o Murilo. Ele seja liberto de todo autismo, porque não foi planta que o pai plantou. E Jesus disse, toda planta que o meu pai não plantou, toda planta que o meu pai não plantou, vai ser arrancada. Então essa planta, essa raiz de autismo está sendo extraída da vida dele, no nome de Jesus. Palavra liberada. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Giovana, Deus vai dar olhos como de águia para você. Sabe o que é ter olhos de águia? Você vai ver a distância, ou seja, você vai começar a ver o reino espiritual. Coisas espirituais, você vai discernir muitas coisas que você não conseguia discernir. Receba isso. Porque Deus te chamou para ser profeta. Deus está levantando uma geração de profetas para este tempo do avivamento. Amém? Que a tua casa seja avivada. Teu trabalho, tua profissão vai receber um avivamento. A unção de Deus vai começar a descer sobre a tua vida. Os teus dias vão ser diferenciados. Você vai viver coisas que nunca viveu.
Deus está colocando desânimo aqui por terra, ou seja, Deus está colocando circunstâncias pesadas por terra, porque você quis. Amém? Receba, Sidney, em nome de Jesus. Eu vejo um reboliço no seu trabalho. Eu vou dizer uma coisa. Eu estou dizendo o seguinte, que não havia mais possibilidades de promoção, de você subir mais um degrau. Mas Deus, nosso Deus, é o Deus das impossibilidades. Está sendo estabelecido um cargo para você. Uma nova função na sua empresa, que é como subir um degrau lá dentro. Isso já está sendo tratado, e você nem sabe, já está sendo tratado. Isso vai exaltar o nome do Senhor, porque Ele quer pôr um testemunho nos teus lábios. Isso vai glorificar o nome dEle. Xalama, e você vai contar isso em muitos lugares. É algo que está sendo criado, porque Deus mandou. Porque se não cai uma ave do céu sem que o Pai não permita, quanto mais uma posição que está sendo concedida em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Deus está quebrando paradigmas na sua vida. Coisas que muitas vezes você está atrelada nelas, ou você está presa nelas. E você tem algumas dificuldades com relação a isso. Você muitas vezes quis se desvencilhar disso, mas não conseguia. Porque como cláusulas, como coisas que você tem que estar ali atada, mas vai ser diferente, porque esses paradigmas, essas situações, esses parâmetros vão ser derrubados na sua vida. E de repente, você vai ter um trânsito livre onde você não imaginou que pudesse ter. Você vai falar com pessoas que ainda não falou, e que você não imaginava que você pudesse falar, e você vai falar. E você vai ser chamada para falar com uma pessoa. E ali Deus vai te dar fluência nas suas palavras. E o Senhor manda te dizer para você não traçar o que você vai dizer, não planejar o que você vai dizer, porque o Espírito Santo, você vai ter experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar na hora. E vai te dar as palavras nos seus lábios para que você diga, e a partir dali muitas coisas vão mudar na sua vida, e você vai dizer assim, esse Deus tem muito poder. O Espírito Santo está traçando novos planos, para que Ele seja exaltado. Deus vai te usar para ministrar muitas moças adolescentes, que precisam ser ministradas, e que estão no engano, mas Deus está te capacitando, te envolvendo no poder dele, para que você fale com elas e ministre a elas. E de repente muitas pessoas vão começar a prestar atenção em você, naquilo que você fala, na maneira de você se conduzir com algumas coisas, e muitas vão querer ser igual a você. Mas não porque é você, porque é Deus que vai estar fazendo isso. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Amém? Ok. Eu não vou estragar sua pizza hoje, porque poderia ser chá da meia-noite.